Nós recebemos aqui no estúdio da TV Novo Tempo, em Cachoeira do Sul, a advogada Maria Cristina Becker de Carvalho, ela que é especialista em direito previdenciário, e nós vamos falar sobre essa transição dos direitos previdenciários relacionados à aposentadoria e à reforma, que já tramitou por 8 meses e finalmente parece estar prestes a ser promulgada, mas com algumas alterações ainda. Para trazer um pouco mais de informações e entendimento a respeito desse processo, a gente conversa e já começa te dando boas-vindas e falando sobre que proposta é essa, Maria, que está prestes a mudar a realidade dos trabalhadores brasileiros. Oi, Thelma, tudo bem? É uma satisfação estar participando contigo aqui e esclarecendo essas dúvidas. Então, a proposta essa de emenda à Constituição que visa reformar a nossa Previdência Social, ela ainda não foi promulgada, ou seja, ela ainda não está valendo. Então, quando que ela vai começar a ter a validade? A partir do momento em que o Congresso aprová-la, tá? Quando foi aprovado o texto base dessa reforma em segundo turno, há poucos dias atrás no Senado, foi feito um acordo entre o governo e os parlamentares no sentido de quando seria aprovado. Certo. Então, a tendência é que seja agora promulgada com algumas alterações com relação à aposentadoria especial, principalmente. Então, dentre esse acordo que foi firmado, ficou estabelecido que antes da promulgação deveria ser apresentada uma proposta de lei complementar para regulamentar, ou seja, para trazer as especificidades dessa aposentadoria especial, que são aquelas pessoas que trabalharam expostos a agentes nocivos à saúde, a perigos e outros riscos à saúde. Então, acredito eu, e é a tendência e o que foi acordado entre eles, é que a promulgação da reforma se condiciona a essa lei complementar. E de que forma esses trabalhadores, esses agentes, terão alguma diferenciação no tratamento nesse processo aí da aposentadoria? Pois bem, com relação a essas pessoas que podem se aposentar especial, que a gente chama aposentadoria especial, hoje em dia a gente já tem um regramento dizendo que essas pessoas podem ter uma aposentadoria um pouco diferenciada dos demais. Certo. Então, com a proposta de emenda à Constituição, agora essa reforma, se mantém essa possibilidade. Então, duas espécies, na verdade, a aposentadoria especial e a aposentadoria dos deficientes, que foge um pouco da regra que vai ser fixada para os demais trabalhadores. Então, esses trabalhadores que estão expostos a, por exemplo, agentes físicos, a gente pode citar ruído, dentre outros agentes no ambiente de trabalho, ou então agentes químicos, por exemplo, uma pessoa que trabalha exposto a um agente, um benzeno e outros agentes que podem trazer malefícios à saúde, e até pessoas que trabalham com a periculosidade, que a gente chama, vigilantes armados, frentistas, dentre outros profissionais. Esses profissionais, eles têm um regramento um pouco diferenciado, porque como eles estão expostos a agentes que prejudicam a saúde mais do que os outros, digamos assim, então eles têm um regramento próprio. E aí essa lei complementar que visa ser aprovada, ela vai trazer regulamentação para essa espécie de aposentadoria. Porque inicialmente era que todos fossem incluídos num mesmo plano, num mesmo projeto, independentemente da condição em que desenvolveram suas atividades laborais até o dia da reforma ser promulgada, né? Então, Isso. agora conseguiram manter essa diferenciação para essas pessoas que de alguma forma estavam um pouco mais suscetíveis, né? No trabalho, no ambiente de trabalho. Isso. Me parece que essas alterações, principalmente, elas foram realizadas principalmente pelas entidades de classe que batalharam para que essas alterações fossem feitas para manter os direitos dessas pessoas, assim como os rurais, por exemplo, que não vai haver alteração nas aposentadorias. Estamos prestes a ver essa mudança ser promulgada e efetivada, né? Quando ela vai começar a valer. Mas até que isso ocorra, né, nós temos uma previsão aí, já era para ter sido no início do mês, agora parece que vai ficar para dezembro, mas independentemente disso, tem alguns dias aí. Quem entrar hoje com o pedido de aposentadoria ou nos próximos dias, antes da promulgação da lei, fica como? Fica valendo as regras antigas, tem um período de transição, vale um pouco para um para outro. Como é que a gente pode explicar para o telespectador isso? Ah, verdade. Isso gera muita angústia em todo mundo, né? Como vai ficar essa situação para quem está prestes a implementar os requisitos, quem já implementou, quem já encaminhou ou não encaminhou, qual que é a situação, como a pessoa pode
fazer nesse momento. Então, assim, quem já implementou os requisitos? Por exemplo, hoje a gente tem basicamente duas espécies de aposentadoria, por tempo de contribuição e por idade. Certo. Por exemplo, uma pessoa que já implementou os 30 anos de contribuição, uma mulher, e não protocolou o pedido, mas já implementou esse tempo e, digamos assim, a reforma entra em vigor semana que vem, tá? Vamos supor. Essa pessoa, mesmo que ela não tenha protocolado o pedido, ela tem o direito adquirido, porque ela já somou os 30 anos, ela já implementou os requisitos. Então, existe inclusive um artigo ali na proposta de emenda que é bem específico nesse sentido, que embora a pessoa não tenha, digamos assim, requerido o benefício, a qualquer tempo ela pode se valer do direito adquirido dela. Mantidas regras antigas, portanto. Mantidas regras que temos hoje, no caso, que seriam as antigas quando da promulgação da reforma. Certo. E as pessoas que depois de promulgada ingressarem com o pedido do benefício, da aposentadoria, enfim, das mudanças que vierem, aí essas estão no novo regramento. Mais ou menos, quase isso. Na verdade, quem já está no sistema, quem já vem contribuindo, poderá se beneficiar por uma das regras de transição. O que são as regras de transição? São regras que podem ser aplicadas às pessoas que já ingressaram no sistema. Então, basta uma contribuição para a pessoa já ter ingressado no sistema, tá? Então, por exemplo, dentre as inúmeras regras de transição que nós temos, são para o servidor público, a gente tem algumas, né? E para o regime geral, que é o INSS, que é a maioria da população, temos outras também. Então, basicamente, são 5 regras principais de transição. Vamos dar um exemplo. Uma delas é a regra do pedágio 50%. Por exemplo, uma mulher que faltam 2 anos de contribuição, ela vai poder se valer dessa regra do pedágio 50%. Ela não vai precisar trabalhar até os 62 anos de idade, como é a regra permanente da reforma, mas sim ela vai poder se valer de uma regra de transição. Então, ela vai ter que trabalhar metade do tempo que faltava para ela ter os 30 anos. Por exemplo, se ela tiver 28 anos e meio de contribuição hoje e entrar em vigor a reforma, ela não precisa se apavorar que ela vai ter que esperar até os 62. Certo. Não necessariamente. Ela vai poder trabalhar, então, faltaria em tese 1 ano e meio para os 30 anos na data de hoje, então ela vai ter que trabalhar esse 1 ano e meio mais 50%. Então, mais, na verdade, 7 meses e meio aproximadamente, além desse 1 ano e meio. E aí ela vai poder se aposentar sem idade mínima, sem ter que ter cumprido 62. Dentro dessas normas de transição, com esse exemplo que tu acabaste de dar, há prejuízo no ganho financeiro da aposentadoria? Tem redução, os percentuais que se mantêm em 100%, em 80%? Como é que funciona isso? Porque uma das coisas que mais preocupa as pessoas é realmente a renda, porque é sustento da casa, né? A partir dessa mudança. Com certeza, Thelma. Então, esse exemplo que eu vinha lhe dando, do pedágio 50%, que é uma das hipóteses de regra de transição, a pessoa vai se aposentar pela regra de cálculo atual, que é a regra do fator previdenciário. É a única das modalidades de regra de transição que se aplica o fator previdenciário, que o cálculo é idêntico ao atual. Certo. O atual a gente faz uma média das contribuições da pessoa e sobre esse valor incide o fator previdenciário, que foi muito falado, porque ele acaba reduzindo bastante o valor das aposentadorias. Quanto mais jovem a pessoa, mais prejudicial ele fica. Então, essa espécie de regra de transição vai se manter o fator previdenciário. No entanto, as demais regras de transição, bem como a regra permanente da reforma, vai mudar o cálculo. Não vai mais ser pelo fator previdenciário. Então, como vai ser esse novo cálculo das aposentadorias? Vai partir uma média de todas as contribuições. Hoje em dia sempre vai ser a base, então? A base sempre é a média das contribuições. Certo. Hoje em dia, são 80% das maiores. Com a reforma, vai ser todas as contribuições, a média de todas, não vão ser desprezadas as menores, tá? Então aí o trabalhador já perde um pouco também. Por si só já há uma perda aí. Sim, com certeza. Principalmente quem logo ingressa no mercado de trabalho ou quem é mais velho e está no mercado de trabalho, a tendência é que a remuneração diminua. Então essas contribuições
até então, elas eram desprezadas, essas menores. Certo. Agora, com a reforma, todas elas vão incluir no cálculo. Isso vai baixar certamente um pouco do valor. E sobre essa média, vai incidir um percentual, que vai partir de 60%. Então, quem tiver os 15 anos de contribuição, no caso da mulher, que vai ser o tempo mínimo, Sim. e no caso do homem, que são 20 anos o tempo mínimo, vai partir de 60%. Quando essa pessoa ultrapassar um ano, a cada ano que ela ultrapassar, ela vai ganhar 2%. Entende? Então, vai ser escalonado um percentual sobre aquela média. Mas a tendência, sim, é que haja um achatamento no valor dos benefícios. Tem algum recurso que o judiciário oferece para tentar minimizar essas perdas? Thelma, acredito eu que com a aprovação da reforma não vai se diminuir a judicialização dos processos de aposentadoria, que hoje a gente tem muitos processos de aposentadoria que têm que ser recorridos na esfera judicial, porque o INSS acaba negando por inúmeros fatores. Então, com a aprovação da reforma, me parece que a judicialização não vai diminuir, ela tende até a aumentar, em razão de, enfim, entendimentos também a serem aplicados, se é ou não caso de um direito adquirido daqui a pouco. Então, acredito eu que sim, vai aumentar, inclusive, a judicialização. A reforma em si, ela tem várias lacunas, acredito eu, de entendimento. Então, só o tempo vai ir mostrando e acredito eu que no judiciário vai ser necessário para serem sanadas algumas dúvidas, até porque existem pontos da reforma que ficam condicionados à lei complementar. Então, vai depender também do Executivo e do Legislativo aprovarem essas leis complementares para regulamentar essa proposta de emenda, porque a proposta de emenda, a ideia dela é ter uma regra geral, mas a regulamentação dos pontos deve ser feita por lei. Então, também a gente fica à mercê daqui a pouco de uma conduta legislativa, né, do Congresso e também do Executivo, para propor essas alterações. Para poder fechar esse pacote mesmo e a gente ter uma certeza de que caminho nos espera aí adiante quando o assunto é aposentadoria. Com certeza. É uma luta e uma batalha que só se inicia agora, então há muito o que ser discutido após a aprovação da reforma, acredito eu. Maria, eu te agradeço pelas informações, pela gentileza de ter atendido ao convite. Acho que colaboramos muito aí, trazendo algumas informações, até que se feche esse pacote, como há pouco eu fiz menção, e tenhamos a certeza de que forma esse processo de aposentadoria, os encaminhamentos de direitos serão feitos, mas como ela mesmo enfatizou, temos ainda o judiciário que poderá auxiliar aí em algumas demandas em que as coisas ficarem um pouco nebulosas, né, Maria? Com Mais certeza. uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais. Até mais. Voltamos contigo então, Lena Caetano.